sempre tinha aquela percepção de que é algo misterioso, algo que precisa de dom, por exemplo, né? Então, precisa ser um vidente. Então, como eu não me vejo dessa maneira, eu nunca tinha me interessado. A técnica do depois tirou para mim um pouco essa parte do mistério, né? Mas a técnica, ela me fez ter ali a compreensão, e agora eu sei manusear as cartas e ter um entendimento das conversas dessas cartas umas com as outras. Era uma vivência intuitiva, nada profissional. Então agora eu venho, né, através desse método AL3D, trazer esse conhecimento, trazer essa consciência através do processo com segurança, né? Eu acreditei e confiei. Aí daí para cá eu peguei segurança. Porque é técnica. Ele não inventa. Ele mostra. Então, é uma coisa que te dá segurança. E não tem nem como você fazer errado, porque você tá ali com aquela técnica, você tem as aulas para você assistir. Então, eu confiei e confio. Então, isso traz pra gente muita credibilidade, né? Traz muito conhecimento também. Né? A técnica, ela vai te trazer essa parte de você disponibilizar para o consulente aquilo que ele precisa de uma forma segura. Então, ele tem que sair satisfeito. Então, pegar essa técnica, né, e adequar no baralho cigano é ótimo. Tanto que em 3 dias eu já estava fazendo a leitura. Com 9 dias, eu já fiz a minha primeira leitura. 30 dias, eu já comecei a fazer minha primeira leitura. Primeira leitura sem ressalvas e segura com 3 dias. Às vezes eu me sinto até uma cigana mesmo. Olá, cartomante e futura cartomante, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso gratuito de baralho cigano. Eu sou a Andréia, sou professora de tarô e mentora de mulheres que querem destravar sua intuição aprendendo o baralho cigano com profundidade e fazer disso uma fonte de autoconhecimento, expansão e até uma profissão. Meu compromisso com você nessa semana é te ensinar o caminho para você aprender a ler o baralho cigano com confiança, desenvolvendo a sua conexão espiritual e fortalecendo o seu poder intuitivo, mesmo começando agora. E se você chegou até aqui, eu te garanto, não é coincidência. Isso é um chamado, seja para você agregar isso nas suas terapias, seja para transformar a sua vida e até começar um novo caminho profissional. Você está exatamente aonde deveria estar. E fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir o verdadeiro mapa para destravar a tua intuição e ativar o seu terceiro olho na cartomancia. E claro, eu vou te entregar também a segunda palavra secreta para você participar do nosso sorteio da bolsa de estudos do meu curso completo de baralho cigano. E eu quero antes agradecer a cada mensagem maravilhosa que vocês me enviaram depois da primeira aula. Eu fiquei muito emocionada de ver quantas pessoas maravilhosas se conectaram comigo e com os conhecimentos que está nessa jornada. E olha, ver vocês praticando, se superando, já começando a se conectar com o baralho cigano, mostra mais uma vez que isso aqui funciona para qualquer pessoa. E se tá aí dentro de você aquele pensamento tipo, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Abstrai esses pensamentos, porque vocês já viram no início dessa aula os depoimentos de pessoas que achavam que não eram capazes, porque não tinha mediunidade, ou que era ruim de decorar, ou zero intuição. E hoje elas leem com confiança, com segurança, fazem até uma fonte de renda e já formaram inclusive uma clientela que hoje saem muito satisfeitos. Você consegue perceber? Se elas conseguiram, você também consegue. Porque o problema nunca foi você, o problema foi que nunca te mostraram um jeito certo de aprender. Bom, antes de avançar, eu quero só relembrar o que nós vimos na aula 1. Bem, na aula 1 você descobriu o que é de verdade o baralho cigano, o que ele não é, e você entendeu que o baralho cigano não tem nada a ver com tarô, e muito diferente do tarô cigano. Aprendeu os 4 erros fatais que bloqueiam a leitura, que é estudar com o baralho errado, confundir oráculos, depender de um livretinho e ignorar o lado energético e tentar aprender só com conteúdo picado na internet. E percebeu que o problema não é você, é o jeito errado que te ensinaram até aqui. E se você não assistiu essa aula,
volta lá que ela ainda está disponível e também porque essa aula de hoje é sequência da aula 1. Você precisa desse caminho completo. Então volta e assiste a aula 1 porque ainda dá tempo. Perfeito? Então deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante antes da gente continuar. Se você ainda não entrou na nossa comunidade exclusiva do Facebook, você está perdendo uma parte fundamental dessa jornada. Lá dentro é onde a mágica começa a acontecer. É onde estão as trocas, os exercícios, os materiais de apoio e, é claro, o nosso famoso presente, a apostila, com as energias das 36 cartas do baralho cigano, com métodos de leituras para você começar a praticar, aplicar, sentir na prática a força que o baralho cigano tem na sua vida. Essas apostilas não são qualquer coisa não, tá? Inclusive, elas serão usadas na aula de hoje. Então é essencial que você já tenha ele aí com você ou que você entre na nossa comunidade e na sequência já baixe ela. Então, agora que você já entendeu tudo que se tratava na aula passada, chegou a hora mais esperada. Eu te mostrar o jeito certo, o caminho certo que vai destravar as tuas leituras, que ativa o poder do seu terceiro olho para a cartomancia e faz você acessar um nível que a maioria nunca chega. E a gente vai começar pelo primeiro grande erro que eu te mostrei na aula passada, lembra? Escolher o deck errado e não saber preparar. Lembra que eu te falei que um dos maiores erros é comprar o baralho errado e não saber preparar ele energeticamente? Pois é, agora eu vou te mostrar como é que se faz o jeito certo. Primeiro, o seu baralho não é um objeto qualquer, ele é uma extensão do seu campo energético. Por isso que antes de começar a usar, você precisa ativar ele, alinhar e consagrar. E como que você faz isso? Prepare a sua mesa com segurança energética. Antes de começar qualquer leitura, é essencial garantir que o seu ambiente esteja energeticamente protegido e alinhado com você. Esse é o primeiro passo do jeito certo. Você pode e deve usar uma toalha para demonstrar respeito, consideração pelo seu baralho. Assim ele também vai ter a mesma energia por você. Você deve usar elementos da natureza para isso, como por exemplo o incenso, que traz a energia do ar e do fogo. Ou por exemplo uma taça de água, que representa o elemento água, sentimentos. Ou por exemplo um cristal, que representa o elemento terra. Se você não tem nada disso, não tem problema. Até uma oração, uma respiração consciente, você traz a energia do ar para as suas leituras. E você pode usar apenas um ou combinar os que tiver aí à sua disposição. O mais importante é que a sua mesa se torne um espaço seguro, limpo e conectado com a tua energia, com a espiritualidade que te guia. Isso faz toda a diferença na clareza, na confiança com as suas leituras e vai te trazer proteção energética e espiritual. O passo 2 é escolher os arquétipos certos que vão fazer parte da sua leitura. Você usa a carta do trevo ou você usa a carta do obstáculos? Porque energeticamente eles falam coisas bem diferentes. Você vai escolher os passarinhos, que trazem a ansiedade, a fofoca, a inquietação, ou as corujas, que são a sabedoria, a estratégia, o olhar atento? Vai trabalhar com a dama ou com o homem? Ou prefere usar a cigana e o cigano? Dependendo do seu consulente e da sua energia para o seu jogo. Se você não faz essa escolha consciente, seu baralho começa a enviar sinais trocados e aí você lê e não entende. O passo 3 é você ativar o baralho para o campo vibracional de quem você vai atender ou da pergunta que você faz. Sem isso, a leitura não abre limpa, ela fica travada, desconectada e pesada. E grava essa chave aqui: o baralho não funciona se você não estiver alinhada com a sua energia.
E olha, se você nunca fez isso antes, tá explicado por que até hoje as suas leituras não desenrolaram como deveriam. Mas Andréia, como é que eu faço essas escolhas? Como é que eu escolho essa ou aquela carta? Ou aquele arquétipo? Eu sei que vocês ainda têm muitas dúvidas em relação a tudo isso, mas eu te garanto que até o final do nosso curso vocês terão essas dúvidas sanadas, terão acesso ao caminho mais eficiente, mais rápido, mais seguro para você fazer as suas leituras de baralho cigano com segurança e confiança. Agora segura, porque nós vamos para o segundo erro que eu te mostrei na aula passada. O segundo erro é confundir baralho cigano com tarô cigano e tarô. Lembra que eu te contei um erro clássico que é misturar tudo? A pessoa acha que baralho cigano, tarô cigano e tarô são as mesmas coisas e não são. E qual que é o jeito certo aqui? É você entender de uma vez por todas que baralho cigano é um oráculo direto. Ele não floreia, não filosofa, não fica no campo das suposições. Ele responde ali na lata, claro, objetivo, reto e direto ao ponto. Passado é o que foi, presente é o que é e futuro o que tende a ser. Enquanto o tarô trabalha com arquétipos, com jornadas internas, o tarô cigano tem uma pegada muito mais espiritualista, mais kármica, e o baralho cigano lê campos energéticos puro. Passado está travando, presente que está fluindo, futuro que precisa ser feito. E quando você entende isso, parece que você muda de idioma. Sabe quando você escuta espanhol misturado com italiano e ninguém entende? É isso que muita gente faz com os oráculos. Mas quando você entende a linguagem do baralho cigano, tudo se conecta, tudo flui, a intuição destrava e as respostas vêm muito claras. Mas agora segura, porque se esse erro te travava, o próximo ainda é mais traiçoeiro. O terceiro erro comum que eu vejo nas minhas alunas é que elas dependiam do livretinho com aquelas palavras soltas. E aqui, olha, se prepara, porque esse é aquele erro que faz a maioria das pessoas travar e inclusive desistir. Na aula passada, eu te falei que você acha que leitura é decorar. Por exemplo, que a cobra é traição, que a montanha é obstáculos. Você vai fazer leitura rasa, superficial, sem força e muito menos clareza. E qual que é o jeito certo? É entender que o livretinho só serve para te dar uma referência inicial. A verdadeira leitura nasce quando você entende como que as cartas conversam entre si. Quem olha para quem? O que está no passado, no presente e no futuro? Qual carta potencializa ou enfraquece a outra? Existe energia de bloqueio, expansão, clareza ou confusão no jogo? Eu vou te dar um exemplo. Caiu para você cobra, coração, torre. Se você fica no livretinho, vai dizer traição no amor, isolamento. Mas espera aí, a cobra tá olhando para quem? O coração tá vulnerável ou ele tá protegido? A torre aqui é um isolamento ruim ou uma proteção espiritual poderosa? Percebe a diferença? Você sai do básico e sai da leitura rasa e acessa um nível onde a resposta vem na sua cara, clara, objetiva, certeira. Ah, André, mas como é que eu faço para saber fazer essas conexões? Como que eu sei avaliar para onde que a cobra está olhando? Como é que eu faço para saber se é positivo ou negativo? Bom, tudo isso eu vou te revelar na próxima aula, porque seria impossível falar sobre tudo isso, que não é um conteúdo simples e é muito grande. Mas calma que ainda não acabou. Então segue aqui comigo que tem mais coisa para a gente ver. E se você achava que é só isso que eu falei até aqui já era profundo, segura, porque o próximo erro é praticamente o que te impede de fazer leituras de maneira profissional. O erro 4 que eu te falei lá na aula 1 é você ignorar o lado energético da leitura. E deixa eu te contar uma coisa, baralho cigano não é papel e tinta, ele é energia, é campo, é conexão espiritual, ele é vibração. Se você já é cartomante,
já sabe disso, ou deveria saber. Se você ignora isso, sabe o que acontece? A leitura não abre direito. Você sai da mesa cansada, sugada, desconectada, ou pior, pega a energia do consulente para você. E qual que é o jeito certo então, Andréia? Bem, sempre que você abre seu baralho, você abre um campo energético. Então, você é quem governa esse campo. Ele não pode governar você. Por isso, nunca faça uma leitura sem abrir o seu campo com proteção energética. Ancorar a sua energia na sua espiritualidade. Seja seus mentores, sua pomba-gira, seus guias, a sua própria intuição elevada. E fechar esse campo com o final da leitura para não sair levando peso que não é seu. O baralho cigano é fofoqueiro, mas é também uma antena que capta tudo. E se você não souber operar essa antena, ela vira ruído e não vira resposta. Bora falar do erro que talvez te prendeu até hoje e você está na estaca zero? O erro de tentar aprender só com conteúdo picado na internet. Sabe aquele monte de vídeo aleatório, aula gratuita, post no Instagram, dicas no YouTube? Isso parece ajudar, mas na verdade te deixa mais confusa ainda. E sabe por quê? Porque é uma colcha de retalhos mental. Você não aprende uma linha, uma metodologia, uma construção, o jeito certo. Porque o jeito certo é você ter um método, uma técnica, um caminho que já foi validado e testado por outras pessoas e que seja fácil de ser aprendido. O jeito certo é ter uma sequência lógica de como começar na organização do baralho, passa pelo direcionamento das leituras, até o desenvolvimento do seu terceiro olho, da sua intuição e da sua conexão espiritual. E é exatamente isso que eu vou te entregar até o final dessa jornada. Porque, como eu já falei anteriormente, aprender baralho cigano do jeito certo não é sobre dom, não é sobre mágica, é sobre ter método, técnica e energia e espiritualidade. Tudo isso alinhado. Vamos pôr a mão na massa e ver na prática como que isso acontece? Vamos começar falando da apostila de energia de cartas que está lá dentro da comunidade. Ela é um verdadeiro mapa para quem quer começar. E eu quero que você entenda muito bem o que significa essa tal energia de cartas. Por quê? Porque isso muda tudo nas suas leituras. Para ficar bem claro, vamos fazer juntas aqui uma breve análise da energia de 3 cartas, só para você sentir o poder que isso tem. Pega aí a carta do cavaleiro. Quando essa carta aparece, ela traz uma energia muito específica e muito poderosa. Ela traz movimento, ela traz chegada, agilidade, ação e novidades. O cavaleiro nunca chega de mãos vazias. Ele sempre traz uma mensagem, uma resposta, uma movimentação naquilo que está parado. E atenção para isso. Quando ela cai no jogo, ela acelera qualquer situação. Se tinha algo travado, ela destrava. Se era uma dúvida, ela traz a resposta. Se era uma situação lenta, essa carta já acelera. E como se fosse aquele entregador que você vê vindo lá na esquina e você já sabe, pronto, tá chegando. O cavaleiro no jogo traz uma energia de resolução rápida de coisas que estão batendo na porta. E dependendo das cartas que estão ao redor, ele pode indicar boas notícias, como também um alerta. Afinal, nem sempre quem chega vem com coisa boa, né? Porque isso é contexto, e contexto é tudo. Agora vamos falar de uma outra carta que todo mundo tem certa relação de amor e pânico. A carta da cobra. A energia da cobra ela é direta, sem filtro. Mentiras, falsidade e traição. Inveja, dissimulação. Falsos amigos e manipulação. Não tem como romantizar essa carta, tá? Ela é um sinal de alerta no jogo. Quando ela aparece, o universo está praticamente dizendo: abre seus olhos. Ela representa aquela situação ou pessoas que se mostram de um jeito, mas são outra coisa por trás. E não é sobre traição amorosa, não. Pode ser traição no trabalho, na amizade, na família, ou até autossabotagem, sabia?
Dependendo das cartas ao redor, ela também fala daquelas armadilhas que você mesmo cria para a sua própria vida. Outra coisa muito importante sobre a carta da cobra é que ela tem uma energia de encantamento. É aquela coisa que te hipnotiza, que te seduz, que te encanta, para depois dar o bote. Então, quando ela aparece, o jogo está te pedindo clareza, lucidez e principalmente a proteção energética. Agora vamos para a carta do navio? Bem, o navio ele carrega uma energia de mudança, de movimento, de transição, de deslocamento e viagens. Só que diferente do cavaleiro, que é mais imediato, o navio fala de coisas que estão em processo, que estão vindo de longe, que estão em trânsito. Sabe aquela situação que já começou a se movimentar, mas que você ainda não vê a chegada? É o navio. Ele fala das coisas que estão a caminho, mas que pedem paciência, espera e tempo de maturação. Além disso, o navio também traz uma energia de expansão, de abertura de horizontes e até de crescimento espiritual, porque viajar não é só pegar mala e avião, né, gente? Viajar também é sair da zona de conforto, olhar para a vida com outros olhos, explorar esses novos caminhos. Ele também aparece muito quando há possibilidade de mudança de cidade, país, trabalho ou até mudança de vida. E olha, dependendo das cartas que estão ao redor dela, ela pode também indicar uma viagem física, quanto uma viagem interna, um processo de transformação pessoal muito forte. E tem mais. O navio também tem uma energia ligada a tudo que vem de fora, tudo que é estrangeiro, tudo que chega de outros lugares, de outras pessoas, de outras experiências. Então ele fala de uma chegada, mas não uma chegada urgente, é uma chegada que já está no horizonte, vindo numa direção. Bom, eu te trouxe aqui apenas alguns exemplos e você percebe como só de entender a energia dessas cartas a sua leitura já começa a ter outro peso. A apostila te dá esses primeiros conhecimentos que será aprofundado no caminho que eu vou te mostrar na nossa próxima aula. E como eu te prometi lá na primeira aula, agora eu vou te mostrar também o primeiro método de leitura que já está disponível lá na nossa comunidade. Isso mesmo, ele é muito prático, simples, mas muito poderoso para você já começar a treinar, fazer suas leituras e quem sabe já começar a responder suas próprias perguntas, a atender alguém da sua família, um amigo, uma amiga, só para sentir a magia do baralho fluindo na sua mão. Como eu já disse, o baralho cigano é muito fofoqueiro, mas uma fofoca poderosa não acontece com uma carta só. Por isso, vamos começar com 3 cartinhas? Bem, a carta 1 no presente, outra no passado e uma outra no futuro. E vamos falar de uma questão amorosa pegando essas mesmas 3 cartas que eu te expliquei e veja como é que fica essas energias muito mais profundas numa leitura. Bem, a carta no passado, a gente já tem o cavaleiro. A carta do presente, temos a cobra. E a carta do futuro, temos o navio. E aí me conta, para uma pergunta de relação amorosa, caindo essas 3 cartas juntas, unindo as energias que eu te expliquei agorinha, com seus efeitos negativos, positivos, a sua expansão e recolhimento, qual resposta que você dá para a nossa consulente imaginária? Bem, eu vou deixar esse exercício de leitura para você responder lá na nossa comunidade do Facebook, que eu quero ver a sua interpretação lá. Aí você deve estar me perguntando, mas Andréia, como é que eu vou fazer isso? Bem, eu disse também que nessa aula eu te mostraria como usar a sua energia, o seu campo espiritual, o seu inconsciente para fazer leituras profundas, seguras e assertivas. E como abrir o poder do seu terceiro olho para a cartomancia. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora. Quando a gente fala do terceiro olho, parece uma coisa distante, coisa mística demais. Mas na verdade, ele é só o centro energético que todo mundo tem. É aquele ponto, bem aqui, ó, no meio da testa, que é o responsável pela sua percepção além do óbvio. E sabe aquele momento que você olha para as cartas e sente algo que você não sabe explicar?
Isso é o terceiro olho começando a se ativar. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Não é mágica, não é dom, não é só fechar os olhos e pronto, tá aberto. O terceiro olho se ativa com prática nas cartas, com foco, com intenção e com energia. E tudo começa na sua preparação. Lembra que eu te falei que o baralho não é só papel e tinta? Ele é a extensão da sua energia. Por isso, antes de qualquer leitura, você precisa limpar o seu campo, alinhar as suas energias, se conectar com a sua espiritualidade. Seja seus guias, sua pombagira, sua cigana, seus mentores, a sua própria força interior. E quando você faz isso, é aí que começa a perceber o seu campo energético, porque ele muda. A intuição começa a destravar, as leituras ficam mais claras, mais fluídas. E abrir o terceiro olho é mais simples do que parece. Na prática, é só você parar um pouquinho, fechar os teus olhos, focar aqui, bem no centro da sua testa, respirar bem fundo, imaginar uma luz azul, violeta, pulsando, ativando esse ponto. E enquanto você respira, você vai mentalizando que eu enxergue o além, que eu capte o que os meus olhos físicos não veem, que a minha intuição e a minha espiritualidade estejam alinhadas com a minha leitura. E olha, se enquanto você faz isso, você segura o seu baralho nas mãos, esse campo se conecta ainda mais forte. É como se você começasse a conversar com ele, energeticamente. E é aí que as cartas param de ser só papel e passa a ser o seu verdadeiro portal de respostas para a sua vida, para a vida de outras pessoas e das que você vai atender com o seu baralho. E sabe o que é o mais incrível? Isso aqui é treino, é prática. Não importa se hoje você acha que não tem intuição, que não sente nada, que não percebe nada. Quanto mais você faz, mais você percebe que esse canal começa a abrir. E quando abre, minha amiga, ninguém te segura. E deixa eu te falar, se esse conteúdo já está destravando a sua cabeça, imagina o que te espera na próxima aula. A aula onde eu vou te entregar o mapa da mina, o caminho completo para você sair do zero até a total fluência nas suas leituras, com segurança, com técnica, com intuição ativada e a conexão espiritual profunda. E o que você viu até agora foi só a pontinha do iceberg. Tem muito mais pela frente, porque como eu te falei no início, seria impossível dar todo esse conhecimento em uma única aula. E deixa eu aproveitar aqui que algumas pessoas vêm me perguntando sobre curso além desse. Eu tenho sim, com metodologia de ensino completa, que é o O3D. Ela é a base de todos os códigos que tem nas cartas do baralho cigano. E são bem mais do que as energias das cartas sem precisar de adivinhar ou de dons espirituais. É um método sem decorar cartas para realizar leituras onde teremos muito mais tempo juntas para que você compreenda com muito mais profundidade dominar as 36 cartas do baralho cigano, que vai te desenvolver o seu poder intuitivo e espiritual. E isso se você assim desejar. Mas por enquanto, eu quero que você aproveite todos esses ensinamentos gratuitos desse curso, até porque todas as aulas desse curso gratuito vão sair do ar no domingo, à meia-noite, horário de Brasília. Então aproveita cada momento. E mais pra frente, que eu vou te contar tudo sobre a nova turma do projeto Vivendo do Baralho Cigano, no qual essa turma vai ter a sua própria hashtag, aonde eu vou revelar o nome dessa turma, inclusive no domingo, no dia do sorteio do curso completo de Baralho Cigano. Bom, então deixa eu recapitular rapidinho o que você aprendeu hoje comigo aqui, nessa segunda aula, nessa jornada transformadora com o baralho cigano. Hoje você descobriu o caminho certo para destravar as suas leituras, de como escolher e preparar e alinhar o seu baralho do jeito certo, entendeu como é que funciona a linguagem do baralho cigano e por que é diferente de outros oráculos. Aprendeu que leitura não é decorar a palavra solta, mas sim saber como que as cartas se conversam e se cruzam e como contam uma história.
e viu principalmente que tudo isso não é sobre dom, é sobre ter um método, técnica, energia, espiritualidade, intuição, tudo isso alinhado. Se até aqui a sua mente já abriu, se prepara, porque na próxima aula você vai receber o mapa completo. Eu vou te mostrar o caminho, o GPS para você sair do zero e alcançar a fluência total na sua leitura de baralho cigano com a técnica O3D. Mas antes de encerrar essa aula, eu falei que quem ficasse até o final ia ganhar a possibilidade de participar de um sorteio de uma bolsa de estudo completa de baralho cigano. E como é que vai funcionar? Bem, no final dessa semana nós faremos o sorteio e você deverá assistir todas as aulas e ao final dessa semana, na última aula, responder a um quiz muito simples. Em algum momento dessa aula, eu vou falar uma palavra-chave. Então basta você assistir todas as aulas, anotar a palavra que eu falei, que ao final do curso eu vou liberar o quiz e basta você responder quais foram as 3 palavras que eu falei. Quem acertar vai estar concorrendo a essa bolsa gratuita do meu curso completo de baralho cigano. Então anota aí a nossa segunda palavra para o sorteio da bolsa do meu curso gratuito. A primeira palavra você já tem, porque eu dei lá na primeira aula. A terceira eu te conto na próxima aula. E a palavra-chave de hoje é... que não é só uma palavra, são 2. Repetindo. Então, anota aí, que é para você não esquecer. E eu te vejo na sexta-feira, na nossa terceira aula e no nosso grande encontro do Mapa da Mina. A aula estará liberada a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, na sexta-feira. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e eu te vejo na terceira aula.